Olá, esse é o Vida Louca, Mente Sã. Eu sou Rebeca Vilela, psicanalista. Olá, eu sou Juliana Saúde Barreto, atriz e diretora do Sapos e Afogados, Núcleo de Criação e Pesquisa em Arte e Saúde Mental. Bom, eu sempre repito que quando falamos em saúde mental, estamos falando de saúde, estamos falando de vida. E a ideia é não reduzir a vida ao sofrimento psíquico, ou ao trabalho, ou lazer, ou família, ou política. Pelo contrário, é pensar a vida em sua complexidade, em seus muitos atravessamentos. Então, quando dizemos que este podcast, Vida Loucamente Sã, é um podcast sobre saúde mental, estamos dizendo que aqui nós conversamos sobre psicanálise e nossas emoções, sobre políticas públicas e acesso a direitos, sobre nossa forma de relacionar com o trabalho, com as pessoas que nos cercam, sobre cultura e suas mais diversas expressões, sobre nossas invenções diante da vida. E hoje nós vamos conversar com a Priscila Barbosa. Ela é cirurgiã dentista, sócia na Odontolite e, entre muitas outras coisas, é parceira do podcast Vida Loucamente Sã. Então, uma alegria ter a Priscila aqui. Deixa eu contar uma coisa, que eu quero contar uma historinha aqui, só para vocês. Eu conheço a Pri há muitos anos, porque um primo irmão da Pri casou com uma prima irmã minha, e ele, o Gui, já não está com a gente aqui há exatos 7 anos. Exato. Né? Isso. E eu herdei esse laço. Então, nós somos primas. Sempre falamos assim. Sempre nos chamamos assim. E eu estou contando isso para lembrar do Gui, para mandar um beijo para a Dani, que é uma das maiores incentivadoras que eu tenho na minha vida, e para o João Pedro, que é filho da Dani e do Gui. E meu afilhado né? Da um pedacinho Priscila. aí que a gente tem, a gente tem nos unindo aí. Isso é muito especial. E também para dizer que quando eu pensei nessa parceria, é porque eu já conhecia você, né, Pri, e o seu trabalho. E esse olhar ampliado. Então, você também, quando fala de saúde bucal, você fala de saúde, de vida, de emoções, de relações sociais, de trabalho, de política. Sim. Né? Então, a gente está aí nesse mesmo caminho. E se a gente fala aqui sobre democratização da psicanálise, a Priscila, a Odontolite, trabalha também com a democratização do cuidado odontológico. Da saúde bucal. Isso. E sendo entendida aí como uma saúde geral, né? Isso. Tem saúde bucal, não tem saúde em nenhum lugar, Exatamente. Nem na mente, nem no corpo. Então, é muito bom ter você aqui e ter essa parceria, né? Porque um bom projeto precisa de bons parceiros para que seja viável. E eu agradeço imensamente aí. Tá com você aqui. A Pri já cuida de mim há algum tempo e agora está cuidando aqui da Ju também. Eu ia dizer isso, assim, falar em parcerias, assim, tá aqui no Vida Louca é sempre muito lindo, também por isso, né? Conhecer a Priscila foi um presente, assim, também para mim. Já estou esperando outubro, porque eu quero conhecer seu projeto lá no Rio São Francisco. Já estou ansiosa por isso. Muito bom. E eu acho também que é uma empresa, é um trabalho que conflui, que converge com a forma da gente pensar também a discussão aqui no Vida Loucamente Sã, nesse projeto que é tão lindo da Rebeca, e eu, né, me sinto honrada também de estar aqui partilhando essa temporada. Vai seguir, são as parcerias, os compartilhamentos e esses encontros, né, especiais demais. E pensando assim, nesse episódio hoje, assim, quando a gente estava, né, elaborando esse roteiro, assim, quem deu nome para esse episódio foi a Priscila, e um nome tão bonito, assim, eu achei muito incrível, e a Rebeca também. A dor que cala, impactos sociais, econômicos e psicológicos da saúde bucal, né? Eu fiquei assim, eu acho bonita essa primeira frase, porque eu acho também que diz do que vem por trás da primeira queixa que chega no consultório, né? Assim, me lembra o processo de início de uma análise. E eu fiquei querendo saber, assim, para a gente começar a conversa, Pri, quais são as queixas, assim, o que chega, assim, no seu consultório? Assim, o que é que você escuta ali, né? Normalmente, o paciente chega com uma queixa principal mesmo dentro da boca, né? Ou que a gengiva está sangrando, ou um dente que está sensível, né? A sensibilidade nos dentes, apesar da gente achar que ela é resolvida aí com creme dentais e tudo, ela nos diz mais, né? E aí, na hora que a gente
na anamnese, enquanto a gente está avaliando, a gente já começa a perceber o que o corpo, o que a postura daquele paciente está nos dizendo, né? E é daí que a gente começa ali a pegar, você tem uma dor de cabeça, eu observei que você está conversando comigo o tempo inteiro com os dentes apertados, e aí a gente observa uma mão que se segura. Você nem tá né? falando de mim, né? Não tem nada a ver. Esse negócio aí, nossa. Não foi comigo? Não Então, foi tranquila. Essa escuta ali, né, antes de ir para a cadeira do dentista, isso daí é muito importante, porque a posição do paciente na cadeira de dentista, aquilo ali a gente já limita ele de se abrir com a gente, porque já tem o desconforto dali dele estar deitado e já abrir a boca. Eu não quero calá-lo, eu quero ouvi-lo. Então, se eu já levo ele para abrir a boca, para eu poder olhar a boca, eu já não vou estar escutando ali muito, que é importante para mim, né, na condução daquele tratamento. E na psicanálise a gente fala sobre a importância da oferta da escuta, né? E que só de ofertar a escuta a pessoa já se abre, assim. Sim. E é o que acontece ali no ambiente, né, Priscila? Muito, porque as pessoas se colocam mesmo, tem essa liberdade, né, para Tanto que abrir suas existem questões. pessoas que quando eu falo, olha, a pessoa já vem assim, não, porque eu tô com um problema no dente, eu falo, não, primeiro eu quero saber todo de você. Muitas pessoas já se emocionam só nessa fase. Isso. Então a gente percebe que ela não está sendo ouvida por ninguém. Inclusive né? você se emociona, né? Como Muito já de falar. Gente, o primeiro encontro com a Priscila, desculpa, mas eu vou ter que falar, porque foi muito incrível, assim, chegar no seu consultório, aquelas imagens lindas, assim, de Nossa Senhora Aparecida, que eu sou devota, adoro. Eu cheguei e falei, como assim? Que reação que é essa que eu tô tendo aqui? Eu tava vindo só numa consulta. E você me mandou esse áudio, Nossa, né? Eu achei que você estava falando que ela era incrível. dentista. Ela é também, Mas também. tão lindo, assim. Então, foi um encontro muito feliz mesmo, assim. Fico, né, te ouvindo falar, fico pensando também, esse imaginário também que tem em torno dessa história, né, do consultório odontológico, as pessoas já chegam com medo. Então, também de ter esse tempo, né, de desconstrução disso, eu acho que também isso cabe Muito nesse momento de importante, escuta, muito né? Né? A gente brinca lá na clínica que tem, as meninas falam, hoje não foi odontologia, hoje foi psicologia. Olha só, Mas maravilhoso. isso, para mim, é o diferencial do meu tratamento, porque a musculatura da face hoje, ela vem sentindo muito as nossas emoções, as nossas impressões. Então, não tem como eu reabilitar um paciente sem olhar esse todo. Sim. E olha, a gente está falando muito, enfatizando muito esse cuidado, porque é do que a gente fala aqui, né? Então a pessoa não vai lá para resolver uma questão pontual em um dente naquele lugar. Jamais. Ela pode até achar que está indo lá para isso, né? Mas a hora que chega, ela às vezes nem sabe, né, de onde vem essa dor. Ela tá refletindo aqui, mas de onde vem. Né? Queria que você falasse um pouco disso, assim, e do seu trabalho. A gente já conversou um pouco aqui também, né? A Pri já veio aqui, né? Tem um outro episódio com ela, acho que foi na segunda temporada ou na primeira, não lembro bem. Mas que você falasse também, que eu acho que entra muito aqui, no seu amor e no seu cuidado com as pessoas idosas. Sim. Inclusive, a Pri cuida da minha mãe também. Na verdade... E eu já cansei não, né? Mas já vi várias vezes ali, esperando na recepção, né? Que tem um filho aguardando, ou alguém da clínica que leva a pessoa até lá embaixo para pegar um Uber, para ir até o carro, É muita delicadeza em todo o processo. Acho que a palavra é essa, né? Eu fiquei também com isso. Assim, tem uma delicadeza de um acolhimento, desde a hora que você entra, assim, até todo o procedimento. Esse acolhimento a gente sempre tem e busca ter, independente da faixa etária. Sim. Mas a população 60 mais, ela requer cuidados, né? Aí que veio a ideia, inclusive, do atendimento odontológico home care. Maravilhoso. Né? Porque a gente percebe que muitas vezes o 70 mais, o 80 mais, ele fica tolhido deste cuidado devido a não ter quem leve ele na clínica. Né? Então, a gente criou essa situação. Mas, de verdade, tudo começou pelas minhas especialidades, né? Por eu ser implantodontista, protesista e periodontista. Então, a gente começa a receber pacientes numa faixa etária já mais alta. E com isso eu comecei a perceber que aquele paciente, ele precisava de um atendimento diferenciado.
né? Igual temos o odontopediatra, Sim. mas ali a gente lida com um paciente que é cheio de histórias, um paciente que é cheio de marcas, um paciente que está começando a vivenciar inúmeras perdas, inclusive perdas de dente, ele não saliva mais, ele já não tem o mesmo tato, a mesma visão. Então, a gente precisa criar ali tudo, um ambiente muito favorável para que ele se sinta capaz de fazer o que eu estou propondo. Sim. Né? Então, assim, é um paciente que fica muito calado, então eu preciso chamá-lo para Você já fala. falou isso comigo uma vez, né? Que muitas vezes em casa não tem quem escute, né? Não tem esse ambiente. Aí a Então, gente esse faz cuidado ali todo o fica... trabalho assim para ele cantar. Eu peço ele para ensaiar músicas em casa, cantar para mim. Já pediu para ler minha mãe em voz ler em alta, voz alta. voz tem os alta. exercícios. Aqueles exercícios manuais que a gente, né, faz com os nossos filhos, de ligar pontos. Então, são coisas que a gente está chamando eles para uma atividade que eles são capazes e que vai motivá-los a fazer aquilo que eu preciso deles enquanto parceiros Sim. no tratamento, processo. né? Na verdade, não existe tratamento, né, em área nenhuma da saúde se a gente não responsabilizar o nosso paciente. Então, a gente precisa arrumar ferramentas para Ele tem que se chamá-lo implicar para no essa processo. participação. Né? Isso é fundamental. Para aderir, sem dúvida. Ó, a gente quer falar aqui sobre o que acontece quando há negligência da saúde bucal. Nesse aspecto todo que a gente está falando, só para enfatizar mais uma vez, a repetir, que a consequência não é só aqui, né? Não, jamais. Né? A negligência da saúde bucal, ela tem inúmeros impactos sistêmicos, né? Cardiológicos, neurológicos, na questão, né? Uma pessoa com uma gengiva que está sangrando, a glicose dela não regula. Então, coisas muito básicas que os pacientes não sabem. Mas, pegando aí, né, o tema do nosso podcast, uma coisa que a gente vem observando muito, o impacto da falta de saúde bucal, ele implica em relacionamentos amorosos, relacionamentos sociais, né, na questão do trabalho. Hoje, a gente não tem como pensar. Pensa aquele colega de trabalho que está com não halitose, que é o mau hálito mesmo, o bafo. Ele é uma pessoa que ele, às vezes, não quer nem ficar próximo de outros colegas, porque ele já sabe que todo mundo percebeu. Né? Então, eu falo isso muito com os pacientes que eu tenho divididos com psiquiatras, psicólogos, que a gente precisa olhar isso, porque como que aquele paciente que está numa fobia social vai voltar para o âmbito social, se ele não tiver como sorrir, se ele não tem como, né? Não tem como. Então, às vezes, ele já está curado da questão mental e ele precisa desse apoio, dessa saúde bucal. E como também que pensar, né, a saúde bucal, como que qualquer coisa nessa área tem um impacto também emocional, né? O caminho inverso desse que você está falando, né? Qualquer intervenção, qualquer coisa que é feita, a depender da forma que isso é feito, o impacto que isso também tem na vida da pessoa, né? Muito impressionante, assim. A gente tem o atendimento lá na clínica com médicos anestesistas para fazer a sedação, porque muitos pacientes têm vergonha de ter fobia. Né? Então, eles chegam lá com um relato para a gente extremamente retraídos, falam, mas todo mundo da minha família me critica, não é possível que você não pode ir no dentista, abrir a boca e tratar, isso é tão simples. Uma coisa simples, né? Mas os medos, vocês sabem disso melhor do que eu, que cada um tem o de avião, tem o de altura, tem, né, o de velocidade, então é um medo real, a fobia do tratamento odontológico, alguns com histórias muito impactantes, outros nem tanto, mas o medo nem sempre você tem que ter tido um trauma para já ter aquele medo, né? Com certeza. A Rebeca pode explicar isso, mas então é muito importante a gente ouvir e dar essa condição do paciente de tratar, porque o paciente fóbico, às vezes por pressão da família, ele vai a primeira vez, mas ele não dá continuidade, porque ele não consegue lidar com aquele medo toda semana. Né? Então, os tratamentos com a sedação, que é como endoscopia, a gente consegue fazer um tantão de procedimento numa vez só. Então, a gente consegue dar essa condição também para esse público. Então, e a Odontolite também tem isso de pensar, né, assim, vários profissionais em torno, né, que vão ali acompanhando o paciente, né? Sim. O primeiro programa que a gente gravou foi sobre, aí eu vou pedir para falar de novo, que eu não consigo decorar o que é DTM, e veio com a Flávia Bispo, né, que é fisioterapeuta, também nessa visão uma profissional fora multidisciplinar. A gente não deixa de ter
ali junto com a gente a fono, a físio, né? Em alguns casos a TO, Sim. né? Isso é muito importante. E aí a gente precisa entender a seguinte situação. A boca, a face, a DTM. O que é DTM? Eu lembro Né? que a Ana... A DTM é um distúrbio aqui da articulação temporomandibular. Sim. Né? Então, essa articulação que a gente tem aqui, ó, é a que vai estar fazendo como que os nossos dentes funcionam. Então, por isso que quando a gente perde um dente ou outro, essa articulação, eu costumo brincar que é como se a gente andasse de um pé com salto, outro sem. Sim. Né? E aí a gente já começa a ter compensações musculares. Isso. Uhum. Né? E é essa articulação também que quando a gente está ansioso, nervoso, é ela junto com essa musculatura facial que vai causar aí tanto sinal e tanto sintoma do bruxismo e do apertamento. Sim. E aí, As já não dorme direito, consequências já são- não... Né? O que eu falo assim, o paciente Dor de cabeça, que tá enxaqueca, dor nas ansioso, costas. raramente ele não tem bruxismo. E a gente Acorda tem com uma marca aqui, né? aqui, É, exatamente. Então, assim, pensando o tudo. corpo Eu não sei, fala. nunca te vi. Não Não sei, tem. tô falando Não sei- que eu li. Essa coisa Uma amiga sua? Uma amiga Te minha. contaram. É. É muito importante. Acorda a gente- dolorido até, né? Isso. E são duas situações, né? Tem o paciente que acorda com isso dolorido e tem o paciente que termina o dia com isso isso. dolorido. Uhum. Isso é um diagnóstico diferencial muito importante, porque muitas vezes a gente não aperta à noite, a gente aperta trabalhando. Durante Então, o dia. Né? eu faço muito essa chamada para todo mundo ter essa atenção no corpo de se observar enquanto está no computador, no celular, como que o meu dente está? Porque o nosso dente não precisa ficar encostando o tempo todo. A gente pode repousar a nossa língua no nosso céu da boca e a boca está fechada sem o dente encostar. Então, essa consciência corporal, Sim. sabe? Tem até um aplicativo. Ah, isso que eu ia falar. É. Esse aplicativo que é muito legal, né? Assim, acho que no Chama primeiro momento. Desencoste seus E dentes. você vai o tempo todo também, né, atento a essa postura, como que tá, né? Isso, porque de hora em hora ele Ele- toca, Uhum. então ele faz você Ele te lembra, perceber. né? Uma outra coisa que eu gosto muito é a cor aonde a gente fica, no computador, no celular, cada semana uma cor, olhou para aquilo, lembrei Ah, Da joia. de olhar a minha postura, né? Uhum. Porque a nossa tensão, a gente vive hoje indo para a guerra. Todo dia eu acordo querendo, né? É. Cheio de leões para matar. É. Então, isso daqui é uma questão fisiológica mesmo. Sim. Vou me preparar para a guerra. Só que tem consequências muito negativas. Uhum. Muito negativas, né? E que vão, isso aí de maneira generalizada, né? Isso. Eu queria que você falasse então, um pouquinho mais. Como é que a gente percebe essas consequências? Então, socialmente, o que que você vê, assim? Você já falou vários, né? Deu várias situações aqui, mas dos seus pacientes, assim... Eu percebo assim, né? Eu já tive pacientes que, por questões orais, por exemplo, com 23 anos, nunca tinha tido nenhum tipo de relacionamento amoroso, né? Então, assim, quando a gente deu a condição, adoro contar esse caso, Aham. porque quando a gente deu essa condição e chamou ele para a vida real, porque 23 anos uma pessoa sem sorrir, né? Ou quando sorri levando a mão na boca, ou conversando assim. Essa musculatura e esse cérebro aprenderam a não sorrir, Sim. a não expressar emoções. Então, o simples fato de eu restabelecer ali a estética, a função, não significa que aquele cérebro e aquele corpo Sim. automaticamente já vão partir para o Sim. riso e para a desenvoltura, né? Uhum. Então, a gente fez esse trabalho com a equipe multidisciplinar e aí um dia Gente, estamos lá, fantástico. chega o convite de casamento, Ah. né? E ele Delícia. até muito insistente, querendo que a gente fosse padrinho. E a Olha gente só. falou com ele, olha, Nossa. muito carinhoso, mas você vai chamar aqueles amigos que estão envolvidos e o nosso papel foi de cupido. Maravilhoso. Vamos pensar assim, né? Então, É. assim, Bacana, tem essas Fran. histórias que se fosse só o trabalho, ele continuaria sem rir. Sim. Né? Então, é isso que eu gosto Se fosse de passar. pontual, né? Se Não atuasse pode só ali, ser né? pontual. Sim. Né? Observamos pacientes que faltam, às vezes, não gosto de ir em encontros familiares, é porque às vezes está com o dente quebrado. Já arrumei emprego para o meu primo, marco a entrevista, ele não Ele não aparece. vai. É porque Olha ele está sem só. condição
Como é que ele vai fazer uma entrevista com mau hálito, com o dente ali da frente, às vezes faltante, Sim. uma gengiva que está sangrando? Então, é limitante, exclui mesmo a pessoa de várias etapas rotineiras para todos Isso, nós, mas essa isso. pessoa ela está ceifada de se fazer presente. Sim. É muito bom falar sobre isso. E aí, outra consequência, então, as dores no corpo também, que a gente já falou um pouco, né? mas que eu acho interessante, mas assim, até reforçar Vou também, aprofundar aí né? um Porque pouquinho. às vezes a gente não sabe, eu tô com uma dor na coluna, como você disse antes, mas é daqui que tá vindo, né? Da Exatamente, boca. né? A nossa musculatura, a nossa ATM, ela é feita de compensações. Então, uma vez que aqui eu estou tendo um enrijecimento muito grande dessa musculatura, eu começo a puxar. Então, a gente observa que quem é tenso aqui, ele não é relaxado no ombro e tenso aqui, ele tem uma postura. Então, ele vai fazendo isso aqui mesmo, se fechando. E a gente tem um antagonismo aí muito complicado, que os fármacos, a medicação para ansiedade e depressão, muitas delas têm como efeito colateral o bruxismo e o apertamento. Sim. Né? E uma coisa muito importante para a gente chamar a atenção nisso, porque muitas vezes o paciente que chega até a gente, ele já passou por neurologista, por otorrino, zumbidos e os estalos nos ouvidos. Hoje a gente tem já uma equipe de neuro, de otorrino, que nos encaminha muito esses pacientes, porque às vezes esse paciente já chega lá tomando 5 tipos de medicamento, analgésico, antidepressivo, sendo que o problema estava na boca. Só. Né? Aquela dor de cabeça que você acorda com ela é um sinal de apertamento. Aquela dor de cabeça que acontece no final do dia de trabalho, que tem gente que fala, você acha que eu estou com problema na vista? Né? Ela também é um sinal de tensão. Né? Então, a gente precisa entender de verdade que a saúde psíquica, a saúde emocional, ela tem graves consequências na boca e que essas consequências não são tratáveis com medicamentos. A gente tem procedimentos e manobras para poder livrar e aliviar o paciente dessas dores. E esse lugar que a gente começou falando aqui, né, Pri, que é também desse lugar da escuta, dessa delicadeza, né? Assim, não é só... né, na verdade, o tratamento bucal é também cuidar, né, da saúde emocional e o contrário, né? Senão A saúde não dá emocional... Tá? Não dá certo. A gente escuta pessoas falarem assim, nossa, eu fui num dentista, ele não foi bom, porque a peça que eu coloquei lá cai toda hora, mas a peça que cai toda hora, ela não cai por causa do pão de queijo. Chega o paciente, tô comendo banana e minha peça saiu. Não sai por causa disso, é porque tá ali aquele dente recebendo uma carga que é além da capacidade. Ou muitos casos, nossa, quebrei meu dente do nada. Sim. Né? Do nada. Só que é o famoso água Do mole. nada. Deve ser a menopausa. O água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. São anos daquele sistema recebendo uma carga, que a carga emocional transforma numa carga oclusal. Então, aquele dente ali, ele racha, ele dá canal. A gente tem dente que nunca teve uma cárie que dá canal de tanto sofrer essa pressão. Né? E os impactos disso na vida da pessoa são muito grandes. E é um ciclo, né? Ciclo. Porque você tá falando assim, quando você fala de carga, a gente pensa assim, é a carga da vida que está ali, né? Aparecendo nesse lugar e está gerando outra Quais as consequência. peças que andam caindo aí? Tá que cai peça, né? Tá que cai. Gente, me ocorreu aqui a menopausa, eu acho que a gente podia, né, puxar um pouquinho aqui pro lado das mulheres. E a gente vai aí quase, quem sabe, abrindo aí a cortina da quinta temporada. Da quinta temporada, eu acho que vem fantástico. A quinta temporada, a Pri volta aqui também para falar desse tema. A gente tem ensaiado uma quinta temporada para falar do feminino desses lugares aí, né? E a menopausa é uma pauta que a gente tem aqui no coração e a gente não conseguiu fazer. A gente tem que entender que essa modificação do nosso corpo, né? Eu costumo explicar com muita tranquilidade para os pacientes que a nossa boca é uma mucosa, como a mucosa vaginal e anal. E os ressecamentos, as mudanças de pH inerentes a esse período da nossa vida, a menopausa, também acontecem na boca. Né? Então, a gente tem que entender que todo o pH, quando a gente tem menos saliva, a gente tem uma descamação maior daquela mucosa, como acontece nas outras mucosas do corpo. Então, há também uma modificação, uma alteração, né? E, principalmente,
nessa questão emocional, né? A gente tem variações de emoções e que também entram ali Ótimo. como uma sobrecarga muito grande na mandíbula, musculatura crânio-facial aí também. Essa informação, né, sobre a menopausa, assim, foi uma surpresa quando você me trouxe essa informação. Eu falei, como assim, né? Isso, né? A gente não Jamais faz essas relações, nunca né? pensei que isso teria alguma relação com a menopausa. Quando a gente tem diminuições de hormônios, a gente tem que entender que parte do nosso envelhecimento é pela diminuição hormonal, né? Você vê que o vigor de um menino de 18 anos não é igual a um de 80, na maioria das vezes, pela essa mudança hormonal. Sim. E aí a gente tem implicações em todas as partes, e a boca é uma delas. Sim, eu já tinha visto, por exemplo, né, durante o período da gravidez ou nos tratamentos, né, o tratamento Sempre oncológico, por exemplo, esses correlacionado. impactos, mas sobre a menopausa, Mas você vê realmente que a foi gravidez de tratamento oncológico também mexe tem na a ver questão hormonal, né? Exatamente. Então, tá aí, né, fica bem Maravilhoso. claro, e vamos sim, porque tem um universo enorme para a gente poder Ai, não discutir é? sobre Pois isso. é, Quinta temporada precisamos. chegando, hein? Tô sentindo, tô Eu já tô sentindo, assim, sentindo. né? Apertando os dentes para chegar. Por favor, Ai, não. Nossa, Deus, Não, olha, desencoste. Ai, ótimo. Combinado, Pronto. combinado. Ó, trabalho. Queria que você falasse um pouco pra gente também sobre trabalho e a gente já vai entrar aqui, porque essa mulher é antenada ligadona aí já na NR1 também. Eu quero só a gente vai gravar também, né, um programa específico sobre a NR1, mas só para sintonizar aí, quem ainda não se deparou com isso, né, é a norma regulamentadora número 1 do Ministério do Trabalho, né, e ela é um dispositivo legal, um instrumento do Ministério do Trabalho, e ela estabelece as diretrizes para a gestão da saúde e segurança no trabalho. Então, ali o que é preciso observar, né, para identificar, avaliar e controlar os riscos presentes ali nesse ambiente, né? Então, a NR1 já existe há muito tempo, né, desde Isso. 78, e agora essa modificação pensando na saúde emocional, na saúde psíquica. Porque né? antes já tinha, como a Ju falou, então era ali os riscos físicos, De acidente de químicos, trabalho, biológicos, acidente de né? trabalho. E Não agora olhava salubridade, não olhava as coisas. implicações da depressão, do burnout, Isso. Só que na agora execução não do tem trabalho. mais como não olhar para Não isso, tem né? Para o adoecimento no ambiente laboral. Não tem como, as empresas estão aí, Nesse né? tempo, Tentando né, lidar. Beca, já que você Não fala tem. tanto do contemporâneo, assim, de Exatamente, como que esse exatamente. tempo agora também provoca esse tipo, né, de manifestação aí, ou a gente vem notando esse aumento disso. Eu acho que não é só o olhar da gente para isso que aumentou, mas também essa produção como um sintoma também o do modo tempo. nosso online o tempo todo, né? Assim, Mundo não, e não pós-pandêmico. é só no trabalho. A gente Não. vê, né? Que eu converso isso muito com os meus pacientes. Eles saem do trabalho, fecham o computador e estão na recepção, agarrado no celular, com uma postura cervical. Muitas vezes eles estão assim, ó. Mexendo. Não, e a dificuldade das empresas, então, de lidar com isso, com burnout, por exemplo, que é o esgotamento em razão do trabalho. Como que se separa isso? De onde é, o que vem? O que a gente está falando aqui o tempo muito todo, difícil. que a gente é uma complexidade, difícil. são muitos atravessamentos, Mas né? o meu chamado, né, que eu falei para a Beca e para a Ju, o meu chamado quanto a isso é pensar que esse paciente que está com esse comprometimento da saúde mental é raríssimo, para não falar assim, quase nunca, está sem algum sintoma de apertamento, alguma dor orofacial estendendo para cá. Então, na NR1, eu falei muito com ela, esse meu chamado para as equipes de entender que aquele paciente que está precisando desses cuidados, uma vez, né, observado pelas empresas, é necessário uma avaliação de um profissional da saúde bucal para a gente poder primeiro avaliar a qualidade de sono, né? Hoje a gente tem equipamentos, né, de polissonografia e outros equipamentos para a gente poder, que o paciente leve para casa para a gente registrar isso. E temos também as questões que, com dor, né, o apertamento ele causa uma dor, em alguns casos, dores de fato significativas. E com dor, ninguém vive bem, ninguém tem bom humor, quem dorme mal não se apresenta
com energia no dia seguinte. Então, simplesmente dispensar aquele paciente, deixá-lo, né, de atestado, só tomando um medicamento, sem mexer aquele corpo, sem buscar isso daí, a gente... Volta no que você falou, né? Exatamente. A gente vai tratar de um sintoma, mas não da causa. Da causa, exatamente. Tem que ser um trabalho multidisciplinar. Isso. Essa frase também é da Priscila, né? Cuidar da boca é cuidar da mente. Exatamente, exatamente. Isso daí, por isso que eu tô falando. Né? Tem casos de pacientes que chegam lá, adoro colocar o que eu já vivenciei. Tipo, Pri, o que você fez na minha esposa? Ela era rabugenta, ela só era namorada. Os maridos assim, ele era alecrim dourado, né? Ela era rabugenta. Gente, olha, se tiver algum problema aí, procura primeiro. Então, porque, gente, a pessoa que vive diariamente com dor, como que ela vai dar uma gargalhada assim? Isso. Ela Não dá, né? gente. E muitas vezes ela não consegue explicar. Gente, eu sei que eu tô assim, impaciente, a gente é intolerante. Eu, Priscila, que sou ligada no 220, ou se né, tem energias maiores, quase nuclear. Você encontrou aí essa ligação. Eu também vivencio o bruxismo, vivencio o apertamento. Às vezes eu tenho que me chamar, não significa que, né, que na minha casa, aqui no meu corpo, isso não acontece, não. Né? A gente tem os nossos impactos. É um cuidado constante, E né? eu Isso que você tá observo que falando, quando né? eu estou estudando, na hora que eu vejo, eu estou assim, fazendo uma cirurgia, quando eu observo, eu tive desgastes dentais. Então, a gente olhar para a nossa boca, aquele dentinho que está desgastando, não é porque a gente bateu alguma coisa, não. É porque está tendo ali diariamente. É seu né? corpo Esse também dizendo ali, ó, exato. presta atenção aqui, tem algo aqui, né? Eu pensei Então- nisso quando você falou da dor, justamente isso é um sinal, né? Presta Isso, atenção, a gente o faz, corpo às chamando. vezes, oficinas assim com os pacientes para poder mostrar, gente, o que que não tá legal, né? A gente tem que olhar, igual a gente faz autoexame das mamas e tudo, olhar para o nosso corpo e saber se isso mudou, algo está acontecendo. Sim. Né? Então, eu faço esse chamado assim, porque eu amo E trabalhar olhar com como essa todo, questão né? do bruxismo, com Sim. né, não tratar o bruxismo só como uma questão de colocar placa. Placa não trata bruxismo. Né? Esse trabalho multi, da psicanálise, do psiquiatra, muitas vezes do físio, da fono e do dentista. Tá? É um conjunto, né? E sabe o que eu tô lembrando aqui? Que a gente tem também uma outra parceria, a gente já pode falar aqui, porque eu acho que entra nesse negócio, porque a Ju também é professora de yoga, que ela também é dessas, que aí, ó. fica aí, fazemos qualquer negócio. Então, assim, e a gente está fazendo yoga agora numa outra parceria muito legal, que é muito nessa sintonia aqui, exatamente. Muito importante Que é a também Bonsoir. falar Vou isso, deixar você né? falar da Bonsoir, Ah, Juliana então. Saúde. Porque, mas falo eu quero que- falar da yoga, porque lá o tempo todo é a professora, a Patrícia, maravilhosa também, chamando atenção para isso. Presta atenção, fecha os olhos, olha para dentro. Onde está doendo? Onde está tenso? Escuta, né? Solta o Esse maxilar, momento também de solta o pescoço, escutar. solta a parte daqui Acabei da levando testa. a Beca para yoga também. Eu sou professora de Kundalini Yoga e a Patrícia na Bonsoir, ela dá uma aula de Hatha Yoga, que é um outro tipo de yoga, mas que é incrível. É um a aula negócio dela muito é estranho, impecável. assim, maravilhoso. E acontece Tem uma aluna minha. aonde, quando? É na Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir Espaço de Saúde, então tem várias modalidades, né, assim, de formas, assim, de cuidar do corpo com, né, que é uma academia, mas não é só isso, É tem porque a outros visão deles é profissionais. essa também, não é academia para você ficar malhado e não sarado. é. Então, É o pensar ambiente é como muito um todo, agradável. sabe? Inclusive, só pegando a academia, quando o paciente está com essas questões de bruxismo, apertamento e dores orofaciais, eu chamo muita atenção. Temos que malhar, temos que fazer. Mas aqui, ó, Como, né? Isso. Exatamente. Então, a consciência corporal, gente, para qualquer. Bolsa, a gente Maravilhoso carrega a você bolsa colocar. pesada, o que a gente Fica- faz com é. a bolsa? Então, é Total. a gente se olhar no espelho, se observar. E de é um 10 exercício, né? O que você está falando também o tempo todo, e o que eu vejo, esse que é esse exercício, presta atenção, onde está tenso? Olha para você. Gente, escuta é seu escuta. corpo. alongamentos, Nossa. né? Aqui esse gente, movimento salva. de ombro e tudo, ó. Quando a gente está tenso, a gente chega a sentir aquele arrepiozinho. porque tá E essa coisa soltando, também gente. da yoga de trazer
trazer esse momento que a gente vem esquecendo, que é um momento de relaxamento. Pausa. Quando a Rebeca fala assim, é uma coisa estranha, né? É uma coisa estranha que acontece. Tinha uma aluna minha da Kundalini Yoga que falava, que coisa estranha para o bem. É, Porque ela não sabia muito bem explicar, né? Assim, Mas só sentiu sei os que é efeitos. assim, né? e é também né, tem um trabalho que você faz ali do relaxamento que também vai ter esse impacto, inclusive na parte hormonal, né? No Tenha sistema dúvida. linfático, em tudo, assim, né? É. Tem essa coisa do alongamento, do relaxamento. Na rata também tem a coisa do equilíbrio e da força. O Kundalini vai trabalhar muito a respiração. Então, Na respiração. é incrível. Pessoas assim. ansiosas ficam sem respirar, prendem É. a A respiração. gente esquece. direto. Respiração curtinha, A gente né? E esquece, às Quando vezes tem. aqui, ó, fica prendendo. E uma Isso. coisa muito legal nesses exercícios, quando pega yoga e outros, né, outras terapias de relaxamento, é a questão do aumento do fluxo salivar. Aham. Sabe? A gente Olha. observa, porque o paciente ansioso está com a boca seca. Então, ele Tem relaxa ele relaxa. e produz. Olha. Exatamente. Então, Então, assim, é muito Bonsoir bonito. eu fico brincando que eu adoro falar, né? Meu sobrenome é Juliana Saúde, então eu adoro falar da Bonsoir, que é um espaço de saúde, pensando que é isso. Tem yoga, tem pilates, tem o Met Pilates, tem os espaços das massagens, tem espaço também para essa escuta. Então, é uma parceria também, já Nossa, falando é. um pouco assim, né, dos É, parceiros gostoso assim do demais, podcast, assim, como também para nós é importante que seja né, assim, uma empresa, ou um serviço, ou um profissional que tem a ver com o que a gente acredita também, né? Assim, com o que a gente entende que conflui, né? Pensar assim. E sabe o que me ocorreu aqui? Quando a Priscila falou, diz que você também tem que tomar esse cuidado, né? E é constante. E a Ju falando isso das parcerias, é que a gente vive um conflito aqui, abrindo nosso coração também, que a gente está na rede social, né? E não tem como, a gente não existe. Hoje é assim, né? Parece. Eu falo que a gente está num Black Mirror e a gente foi engolido por algum aplicativo de rede social e a gente só existe ali. Isso impacta muito, porque é todo mundo se comparando, todo mundo se observando. Então, e as metas que a gente tem que cumprir ali, que tem que postar, que tem que isso. Então, a gente também precisa estar atento, porque aqui a gente está pensando no nosso tempo, a gente está pensando nos impactos disso para a nossa vida. Então, assim, a gente também fica atento aqui o tempo todo, e essas parcerias ajudam muito nessa... fortalecer esse entendimento de que, ok, faz uso disso, não tem como não estar ali. Mas um uso cuidadoso, um uso... Muito, né? Então, os tratamentos estéticos... Tem que ser saudável tem também, que ser saudável. né? Dá para Assim, ser saudável. Tem que Os dar. tratamentos saudável. estéticos, a gente observa que o paciente chega cheio de prints de coisas que ele viu Ai, na internet. eu quero ser assim, né? E assim... Gente, isso é muito A busca muito por bizarro. cirurgia, né? É plástica, né? Às vezes a pessoa E compra o próprio filtro, né? emocionalmente, a pessoa Muito às vezes bizarro. está num momento Não é isso de que vai resolver, destruição, e não é isso, e por isso Ai, Pri, cada que bom você vez falou. Não, mais... e antes era assim, né? Antes era assim, um corte de cabelo. Você levava assim, deixa eu fazer um corte de quero cabelo igual da a ele. tribo. Agora, tem uma coisa também que passa por essa coisa do corpo, assim, corta aqui, põe aqui, preenche aqui, faz aqui. Que isso, gente? E o filtro, né? Eu coloco um filtro em mim e falo, eu quero ter esse nariz, Então, essa a gente olho. chama isso E na muito. odontologia também agora Demais, tem isso, né? demais, Como se né? isso Muito, virasse um né? espaço também para cuidar só disso. Tem alguns espaços que falam assim, estética. que é isso? Só isso, só Né? isso, Assim, né? isso E é aí a muito gente virtuado, tem né, Pri? muito, né? Na clínica, a gente tem o espaço da harmonização orofacial, mas é num conceito muito Completamente diferente. Muito, não é de transformar. É nesse limite do saudável. Né? E muitas vezes eu recebi uma menina, menor ainda, 16 anos, que os pais levaram porque ela tinha uma assimetria facial para ver a questão de um preenchimento. E o Sim. problema dela era Olha. bruxismo, e o problema dela Esse era como- ortodôntico. O que acontecia? Como os dentes dela encostavam mais de um lado do que do Tal outro, do salto que você isso falou. ela mastigava mais de um lado do que do outro. Então, a musculatura Olha desenvolveu. Então, ali, uma atenção para isso, a gente trabalhou, a fono e a fisio entraram ali muito bem. Ela não precisou de preenchimento nenhum. Olha só. Pois Né? é. Então, imagina, ia ficar eternamente Colocando refém preenchimento. até aquela articulação travar, instalar
E aí começa a pôr em outro lugar, porque aí a gente perde a referência inicial ali também, né? Sim. Eu falo que é o caso dos bocões. Põe um tiquinho hoje, depois põe mais um Ah, pouquinho, pois mais um pouquinho. é. Então, Né? nossa, Então, monstruoso. assim, isso chama muita atenção. E isso a gente tem que tirar da cabeça do pessoal, porque tem gente que chega para mim e fala: não, eu não arrumo emprego porque eu tô com a minha boca assim. Não é isso. O meu boquinho não é isso. Não. Né? Então, a gente consegue ali trabalhar com o auxílio de vocês, é claro. Pauta para quinta Não temporada. é? Esse feminino também Fundamental. aí que tá, né, Né? adoecido Um pouco também de pensar desbussolado, essas como diz o imagens, Jorge Forbes. sabe? E vamos reforçar, então, essa questão, porque muitas vezes, nada contra, né? A gente cuidar, ajustar ali o que está te incomodando, mas sabendo que a sua angústia não está exatamente ali, assim. Né? Exatamente. Pode ter uma pontinha ali, Né? mas o Assim, buraco a é mais gente embaixo, olha. né? Preencher o quê, né? Preencher o quê? Exatamente. Não, que é que vocês não querem preencher Tem o uns quê? trem que não Olha, preenche, né? eu Tem ligo que fazer pro Lacan nessa borda. hora, gente. Eu ligo pro Lacan E nessa eu hora. falo muito isso. Por exemplo, às vezes fala, fulano de tal tá muito calado, ele não fala. Mas quando ele for voltar a falar, ele precisa ter uma saúde mental, uma saúde bucal. Sim. Né? Então, essa conexão eu volto a fazer. Primeira coisa, nada substitui o nosso conhecimento, né? A gente olhar para a gente ver os sinais do nosso corpo. Né? Isso daí é E primeiro de entender tudo. essa singularidade. Cada um tem um processo, cada um tá Sem aqui, se comparar, né? né? Sem competir, sem Mas comparar. isso é muito difícil, né? Muito, muito, fácil a muito gente difícil. falar, mas o tempo inteiro É. a gente está vendo a grama mais verde do vizinho, Sim. né? Sim. E a questão que eu falo que a gente tem mercado de trabalho para todo mundo, a gente consegue ajudar, eu enquanto saúde bucal, vocês, né? A gente consegue ajudar, mas a pessoa tem que entender que não é uma falência dela, não é porque ela não está igual ao outro que ela está fora. A gente tem como prestar outras ajudas Sim. para esse, né, para esse Muito paciente. importante. Ah, é muito importante isso que Fundamental. você está falando também, né? Assim, que a gente pensa que nesse tempo agora também, a tendência é colocar o sujeito como responsável de qualquer coisa que não aconteça, né? Nesse modo aí neoliberal. Então, assim, exatamente. esse mal-estar que antes cada um tinha que se haver com a própria angústia, agora, Então, os se você, coaches aí para se você não chega em determinado, né? Se você não responde, a responsabilidade também passa a ser sua, como se algo ali, né, você fosse única, exclusivamente responsável por isso, sem entender que a de gente novo tá é falando. olhar para esse conjunto, Então, né? Tem a aí, tua implicação e a... consumidores nossa- e, né, sendo consumidos ali É a também, como a gente nossa já falou tanto. responsabilidade em alertar o outro. Por isso que eu falo que no consultório eu não posso ver um paciente com outras demandas e me atentar só Isso. à resina no primeiro molar inferior direito. É. Né? Porque ali eu é que tenho que devagar chamá-lo para aquela, né? Olha, vamos olhar, eu consigo te ajudar até aqui, mas eu tenho quem te indicar, vamos bater um papo aqui, outro aqui. É isso que a gente que já tem um entendimento um pouquinho maior tem que representar para essa população que está carente e sem essa oportunidade. Muito bom. Priscila, muito lindo o seu trabalho, Ai, porque demais, é pensar também né? a coisa, né, como um todo, assim, não é só ali, né, E a Pri faz umas perguntas que eu acho que a gente podia colocar aqui, vamos, né? Pergunta pra gente. Vamos, Eu né? até Então, anotei eu suas falo perguntas. Assim, quantas dores, né? né? Agora o final vai ser ela perguntando, ai meu Não é Deus, Vaniando. ai meu Deus, ela que vai Divaneando. A gente tá Né? compartilhando, o negócio Não é é? isso. Então, Ai. assim, o que eu falo muito assim, quais são as dores da alma que a gente vem chamando de dores de cabeça, né? E eu complemento muito isso para os meus pacientes. Eu falo, as dores da alma, nem sempre eu vou conseguir ajudar vocês. Mas o que essas dores estão fazendo no seu corpo, isso eu posso ajudar, né? Mas eu preciso que ele se abra, eu preciso que ele entenda que às vezes são tratamentos concomitantes. Então, eu faço mesmo essa reflexão, né? Ai, tô com dor de cabeça. Ela existe, né? Você não está inventando que aquela dor tá ali, mas essa dor é só a dor de cabeça que uma Neusaldina vai melhorar. Ela tá trazendo Ou notícia seja, de algum ela lugar. manda o povo pro divã. Quando Né? Então eu falo assim, eu costumo brincar muito assim, né? Quando a mandíbula tá doendo e a gente tá travando os dentes, a gente está tentando calar o quê? Né? O que a gente está querendo falar, o que a gente está querendo pôr para fora ali, né? E que a gente não está conseguindo.
né? A gente tem que saber. Por isso que eu gosto que fale, por isso que a gente tem que ter esse peito aberto, esse carinho, esse abraço, né? Que a gente tem, assim, lá na clínica. Eu brinco, na época do Covid, meus pacientes mandavam me gozando, assim, Priscila do céu, como é que você vai fazer no Covid? Você não vai poder abraçar e beijar o povo? Mas é isso que abre a portinha ali para eu poder acessar esses outros lados, né? E o que eu falo, assim, a saúde mental começa com a coragem de se mostrar e de se aceitar. E o primeiro passo disso é o sorriso. Então, a gente tem que abrir, sorrir, literalmente. se abrir, que isso é uma característica. Nós somos o único animal que mostra o sorriso, que mostra os dentes por alegria e por carinho. O resto é só quando está nervoso, né? Né? Então, a gente não pode limitar isso. A gente tem que sorrir, porque o nosso sorriso... Gente, a gente anda na rua, uma pessoa que cruza o olho com a gente, que a gente dá um sorriso. Você já viu como é que é? Não muda. Então, quando a gente não pode sorrir, muda tudo também dentro da gente. Né? Pro ruim. Né? Porque eu falo, todo mundo quer receber um sorriso de volta. Se aquela pessoa não está sorrindo, tem alguma coisa ali. Sim, né? sim. Ai, que lindeza, gente. Oh, aqui, lindas. Aqui, Mulheres Unidas. Super poderosa. A gente brincou aqui que tem uma loura, uma ruiva. E estamos junto, Marina aqui, agradecendo. Ah, então, gente, é para dar a mão para você tirar foto? Dá a mão aqui junto, que aqui a gente faz ao vivo. Um beijo. Então, hoje vai ser muito especial para mim fazer esse fechamento, assim, agradecendo a Priscila e a Odontolite e todos os parceiros, né, desse podcast. Então, um agradecimento especial também para a Brise Modas, para a Bonsoir Espaço de Saúde, para a Aldeia do Mestre e para o Estúdio Leste. Isso. Aqui, eu fiquei curiosa, só para encerrar, o espaço da yoga, onde é? E repete o nome para gente. Bonsoir Espaço de Saúde. Na floresta, aqui na rua Itajubá. Isso. Floresta, um espaço maravilhoso. E a gente tá também, agora essa semana, nas redes sociais, no Instagram do Vida Loucamente Sã, a gente vai sortear, né? A Bonsoir mandou aqui pra gente um mês, né, de uma mensalidade de alguma dessas modalidades. Para quem curtir lá o podcast, a gente vai entender ainda como que vai funcionar para a gente fazer esse sorteio. Spoiler aí, né? a gente já vai... Mas imagina, gente, a gente se encontra na Yoga da Bonsoir. Vamos. E vocês ainda vão me encontrar lá, encontrar a Joana? Gente, assim, eu não quero mais sair daquele lugar. Daqui uns dias a gente grava uns rapidinhos de lá. Vamos lá, Maria, a Ju já fez. Eu acho muito legal a gente fazer uma chamada lá desse autoexame, para a gente ver pontos de tensão. Vamos alinhar isso. E eu acho que vai dar muito meme isso aí, nós três lá conversando, malhando a mandíbula. Super poderosos aqui, ó. Essa jornada hoje está muito especial. Eu também fiquei muito feliz, agradeço imensamente a oportunidade de poder ir levar um pouquinho do meu saber aí para poder ajudar todos que estão nos ouvindo. Seu saber e essa energia maravilhosa que você tem. E é incrível, um presente mesmo te conhecer, a sua energia. Igualmente. Então, a gente te encontra no Odontolite, porque tem perfis diferentes também, né? Tem o da geriatria. Tem o Odontolite BH. Hoje, vocês entrando lá no Instagram, Odontolite BH, vocês já têm acesso aos demais perfis, que é o Home Care e o da geriatria, né? E tem também, eu vou deixar o WhatsApp lá da clínica, que é o 31 98836 3148, que aí, a partir de lá, o acolhimento já começa desde esse primeiro atendimento, pessoal. Com muita delicadeza. E volta porque são muitos projetos, né? A Ju falou de então tem políticas públicas, né? Tem projeto em escola, tem o projetos sociais, onde a gente também... Né? Vai ter muita coisa legal. São Francisco, a outra já perdi a parceira, já foi? Já foi. São Francisco em outubro. É maravilhoso, é muito legal. Então a gente encerra hoje com aquele sorriso especial. Gente, e treinar o sorriso, viu? Beijo! Vamos sorrir, lembrei, ainda estou aqui, né? Vamos sorrir. Isso. Beijo, gente. Até semana que vem. Tchau.